É possível uma marca estar vendendo menos do que poderia apenas por estar com o arquétipo errado? Como isso se manifesta na prática? Agora nós vamos falar, sabe de quê? De símbolos arquetípicos, tá? Até então, nós estávamos falando de personalidades arquetípicas. Eu gosto, para fins didáticos, deixar isso muito claro. Aliás, eu sou a única pessoa na internet que fala de arquétipos desta forma. Nós temos personalidades arquetípicas e a sua forma de contribuição para negócios, e nós temos símbolos arquetípicos e suas formas de contribuição para negócios. Contribuição ou derrocada. Vou explicar. Daí, você costuma dizer que um símbolo pode vender mais do que até um anúncio. Explica pra gente, como um símbolo arquetípico ativa esse desejo de compra no cérebro do consumidor? Eles têm um bom produto, eles oferecem um serviço impecável, mas não rompe, não cresce, não prospera, estão estagnados. Às vezes viveram de um sucesso inicial, porque era uma novidade no mercado, e aí a coisa estagnou, a coisa parou. E aí quando eles chegam, né, até a mim, a gente faz o mapeamento e a gente identifica as sombras dessa personalidade, eles falam, daí, agora eu sei o que está acontecendo. É porque eu estou agindo dessa forma, eu estou pensando dessa forma, eu estou comunicando dessa forma. Vou dar exemplos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Família Mida Podcast. E hoje o papo é para você, empresário, empresária, que sente que o seu negócio entrega qualidade, mas não consegue se destacar como merece. Você já teve a sensação de que o seu produto é bom, o atendimento é excelente, mas ainda o cliente não enxerga o seu valor? Talvez o problema não esteja no que você vende, e sim na forma como a sua marca se comunica com o inconsciente das pessoas. Nosso convidado de hoje entende profundamente sobre isso. Ele é especialista em arquétipos para negócios e já ajudou mais de 2.000 marcas no Brasil e em mais de 14 países a se tornarem referência em seus mercados. Ele é conhecido como psicólogo das marcas. Aldair Belassini, seja muito bem-vindo novamente ao Família Mida Podcast. Oi, gente, que alegria estar aqui para mais um episódio do Família Midas Podcast. Estou muito empolgado e vamos lá, vamos começar. Aldair, por que tantas marcas boas com produtos incríveis continuam invisíveis para o público? O que realmente impede o cliente de perceber o valor que está diante dele? Muito bem, vamos lá então. O problema não é a falta de esforço, é a falta de identidade. O que faz um negócio, uma marca, ser ignorada ou ficar invisível, né, nas redes sociais, não é a falta de qualidade do seu produto, não é um preço compatível, não é um bom atendimento, é o quê? É a falta de identidade. Vamos entender isso. Hoje em dia, a marca, a empresa que não está divulgando os seus serviços e os seus produtos, que não tem uma presença correta nas redes sociais, ela está fora. Daí, mas a minha marca a gente não vende online, nossa venda é só presencial, nosso serviço é só presencial, a gente precisa de estar nas redes sociais? Sim. Gente, vocês já perceberam, vocês já pararam para observar quando vocês vão em qualquer lugar, seja no shopping, qualquer lugar, as pessoas, elas não olham mais para os lados. Elas estão o tempo todo olhando no celular. A atenção está no celular.
E isso mostra uma tendência de comportamento e uma tendência de consumo. E o que vem acontecendo? Ok, eu já entendi que eu preciso estar, a minha marca, o meu negócio precisa de ter uma presença correta nas redes sociais. E eu tento muito, Aldair. Faço um monte de conteúdo, eu me desgasto, eu fico fazendo dancinhas, enfim, eu faço um monte de coisas nas redes sociais, mas ninguém vê, ninguém me dá atenção, não tem engajamento, as pessoas não comentam. E aí, Aldair? E aí, o que está acontecendo? Você está se posicionando de uma forma genérica. Você está se posicionando de uma forma igual a todo mundo. Gente, nunca foi tão fácil divulgar os seus produtos e os seus serviços hoje com as redes sociais. Comparando aí, né, com 10, 15 anos atrás, que não tinha isso, que era muito mais difícil, o custo era muito maior. Hoje em dia, não. Então, não basta só você ter este conhecimento, que eu acredito que a maioria dos empresários tem, e eles até tentam. A questão é como fazer. Como eu devo ir para as redes sociais e me mostrar de uma forma que as pessoas se conectem a mim, que as pessoas identifiquem a minha marca como uma marca única e não como uma marca genérica. 99% das marcas que estão nas redes sociais estão se comportando de uma forma genérica. As marcas que que conseguem entender isso e conseguem se posicionar de forma única, elas conseguem ter sucesso. Você consegue ter sua agenda lotada, você consegue vender seus produtos, porque a atenção está ali. As pessoas todas estão ali, naquele aparelhinho, olhando, buscando. Então, se as pessoas não estão entendendo o que você faz ou comprando o que você faz, é porque você está se posicionando de uma forma genérica. Ninguém quer o que é igual a todo mundo. Ou daí eu entendi, mas como que eu vou fazer isso? Existe uma palavrinha que eu já falei isso aqui, na verdade é um termo. Eu já falei isso aqui já em outro podcast e vou repetir porque é muito importante, que é valor percebido. Então, não adianta ficar falando, olha que meu produto é incrível, olha a qualidade, olha o atendimento, olha o preço, como é bom. Não adianta ficar falando sobre isso. Você precisa se posicionar de uma forma que as pessoas enxerguem valor na sua marca, enxerguem valor no seu produto. Isso se chama valor percebido. Ou daí, ok, entendi. Como que eu faço isso? Vamos lá, vou ensinar agora para vocês. Existe uma metodologia chamada Círculo Dourado. Essa metodologia foi criada por um inglês, especialista em branding, chamado Simon Sinek. Essa metodologia do Círculo Dourado fala o seguinte: todo negócio ele precisa se posicionar em 3 níveis. O primeiro nível é, olha o que eu faço. O segundo nível é, olha como eu faço. E é aí que mora o grande erro. A maioria das marcas, o tempo todo, elas criam conteúdo, elas se posicionam apenas com essas 2 camadas. Olha o que eu faço. Olha como eu faço. Gente, que coisa mais terrível do que você entrar num Instagram, num salão de beleza. E aí, quando você vai correndo o feed, tem aquele monte de cabelos belíssimos, maravilhosos, só o cabelo. Então, as clientes, né, estão de costas, e aí mostra aquele cabelo maravilhoso, aquela cor maravilhosa, aquele corte maravilhoso. E aí você vai passando assim, ó, e você só vê isso. Isso conecta, isso é único. Todo salão de beleza faz isso. Que coisa mais genérica do que você entrar em uma marca de bolos artesanais, aí você vai passando, só tem bolo. Ou seja, produto. Olha o que a gente faz. Ou então, alguns tentam até evoluir. Como a gente faz? Aí começa a mostrar os bastidores, né? Daí alguém me falou que eu tenho que mostrar os bastidores. Então eu começo a mostrar os bastidores, a cozinha.
só isso não conecta, só isso todo mundo está fazendo. Então, qual que é a terceira camada? Por que eu faço o que eu faço? Aí pega, né? Aí pega. Por que aí pega? Porque aqui a gente começa a olhar para essa marca e a entender o quê? Qual é a sua personalidade. E personalidade está diretamente ligada ao quê, gente? Aos valores. A forma como essa marca enxerga o mundo, ao seu propósito. Então vamos lá. Imagina uma confeitaria boutique. E aí eles começam, né, a postar falando: olha o que nós fazemos. Nós fazemos bolos artesanais para festas e eventos. Ok, tá tudo certo. Como nós fazemos? Como nós fazemos? Nós temos esse tipo de matéria-prima, trabalhamos com esses doces, trabalhamos com esse forno, enfim, como é o processo. Agora, por que fazemos o que fazemos? Porque nós acreditamos que um bolo merece ser o centro das atenções e ficar como um símbolo registrado, cristalizado na mente das pessoas daquele momento, eternizar aquele momento de celebração. Então, vocês entendem que nós já estamos falando de outras questões que não só o que a gente faz e por que a gente faz. Agora, vem uma questão. Essa forma de se posicionar está relacionada a se olhar para dentro, a se conhecer. Imagine que a sua marca ela é uma pessoa. Então, como essa pessoa é a aparência dela? Como ela fala? Quais são os seus trejeitos? É isso que você precisa trazer para a sua marca. O que a grande maioria dos empresários fazem de forma equivocada é olhar somente para fora. Sendo que, para você se tornar único, para você se tornar autêntico, você precisa olhar para dentro. Então, como que seria, por exemplo, uma confeitaria do arquétipo do inocente, do rebelde, do herói, do cara comum? São particularidades. Recentemente, eu fiz um projeto de um escritório de advocacia que tem a matriz em São Paulo e filiais em várias partes do mundo. E é um escritório de 3 sócios, 3 advogados. Quando nós fizemos o mapeamento da personalidade desse escritório, nós descobrimos, a gente inicia com o óbvio, que é o que a grande maioria dos advogados fazem, né? Credibilidade, confiança, respeito, agilidade. E quando a gente foi aprofundando nessa análise da personalidade do escritório, a gente começou a perceber nuances, características, qualidades e sombras que só o escritório tem, só esse escritório tem. Então, com isso a gente começa a trabalhar a construir toda a comunicação verbal e toda a comunicação visual desse escritório. Então, é assim que a gente consegue visibilidade. Gente, isso já aconteceu comigo, né? Falei aqui no início. Entre 2003 e 2013, eu tive uma fábrica de bolsas em couro. E eu era um excelente designer de bolsas. Mas eu era invisível. Por quê? Porque eu não conhecia a essência da minha marca. E isso fez com que cada vez mais eu começasse a vender menos. E eu não entendia, né? Eu ficava, gente, mas eu focava, não, mas eu vou comprar uma matéria-prima melhor. Eu vou comprar uma matéria-prima de mais qualidade, mais bonita, vou investir no design, vou fazer, ficava desenhando, né, bolsas maravilhosas, e realmente eram lindas, mas vendia cada vez menos. E isso acontece até hoje. Hoje ainda é mais cruel. Por que que hoje é mais cruel? Porque a concorrência é mais forte. Porque hoje, quando você entra numa rede social da vida, no Instagram, no TikTok,
dermatólogo, os seus concorrentes estão todos lá. Então, se você não tiver essa consciência, você que é empresário que está aqui nos assistindo, se você não despertar essa consciência, a sua empresa, sinto lhe dizer, o seu negócio está com os dias contados. Uau! E essa foi só a resposta da primeira pergunta. Então, você que é empresário já percebeu aí, né, a necessidade desse conhecimento. Incrível, incrível. No mundo onde todo mundo copia todo mundo, chega Aldair mostrando aí na contramão a necessidade vital de você defender a sua essência, de você realmente mostrar a sua essência. Nossa, é lindo, né, gente? É lindo quando a gente vai acompanhando ele falar e vai percebendo, poxa, é isso mesmo. Aldair, então vamos continuar, porque a gente precisa aprender mais, os midas de casa precisam se encher aí de conhecimento, já começam a curtir, compartilhar com os empresários conhecidos de vocês, porque vale super a pena. Você fala muito sobre personalidade arquetípica da marca. O que acontece quando o dono do negócio não tem clareza dessa personalidade ou tenta ser tudo ao mesmo tempo? Ô, Cláudia, que pergunta ótima. Sabe por quê? Você perguntou quando o empresário não tem clareza da personalidade da empresa. E a grande maioria não tem essa clareza. A grande maioria tem uma noção. A grande maioria fica no básico. Qual é o básico? Confiança, credibilidade, são as características, né? Nosso serviço é um serviço de credibilidade, estamos no mercado há X anos. Isso para eles é a personalidade. Então vamos lá. No marketing de ressonância, nós trabalhamos com 12 personalidades arquetípicas. Essas personalidades são descritas por Carl Gustav Jung. E na verdade, essas personalidades, elas são o primeiro pilar do nosso método, do método que eu aplico, tanto no trabalho que nós fazemos aqui no escritório de construção de marca, tanto na mentoria. E esse é o primeiro passo, por quê? Como que você sai para o mundo sem você se conhecer? Lembra que eu falei antes, que na pergunta anterior, que imagina que o seu negócio é uma pessoa. Então, vamos lá. Imagina que o seu negócio ele ainda é uma criança, que não se conhece direito, não sabe suas forças, suas fraquezas, seu potencial, não sabe exatamente o que você faz, e aí ele sai pelo mundo, sozinho, sem os pais. O que pode acontecer com essa criança? Coisas terríveis. Com o negócio é a mesma coisa. Com uma empresa é a mesma coisa. As pessoas, elas se lançam no mercado e até de certa forma está tudo bem. Acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que ficar pensando muito, analisando muito. Eu sou a favor de já colocar no mercado o produto, o serviço, já testar para ver se vai dar certo. Eu sou a favor disso. Só que você precisa, isso é o primeiro passo, isso é um pré-lançamento, vamos dizer assim. Porque depois você precisa dar um passo atrás e falar, ok, quem eu sou? Como eu vou me mostrar ao mundo? Qual é o meu diferencial? E aí que vem as personalidades arquetípicas. Todo negócio possui de 5 a 10 dessas 12 personalidades. Ele é uma mistura dessas personalidades. E essas personalidades têm seus pontos fortes, seus pontos fracos. Gente, é tão comum, vocês nem queiram imaginar. Quase 99% dos clientes, dos novos clientes que eu recebo no escritório, eles têm um bom produto, eles oferecem um serviço impecável, mas não rompe, não cresce, não prospera, estão estagnados. Às vezes viveram de um sucesso inicial, porque era uma novidade no mercado, e aí a coisa estagnou, a coisa parou. E aí quando eles chegam, né, até a mim, a gente faz o mapeamento,
e a gente identifica as sombras dessa personalidade, eles falam, daí, agora eu sei o que está acontecendo. É porque eu estou agindo dessa forma, eu estou pensando dessa forma, eu estou comunicando dessa forma. Vou dar exemplos. Imagina uma empresária do segmento de semijoias, que ela tem aí muito forte o arquétipo do criador na sua essência. O arquétipo do criador é um perigo, perigo. Quando chega uma marca que tem um arquétipo do criador 30%, 40%, alerta vermelho, alerta vermelho. Por quê? Os empresários do criador, eles têm ótimas ideias. E eles querem colocar essas ideias em prática. E aí eles trocam os pés pelas mãos. Eles se embananam, bolam o meio de campo. Porque eles começam a executar uma ideia, para no meio, passa para outra, para no meio, passa para outra, e aí não fazem nada. E aí, sabe, essas mariposas que ficam fazendo barulho, batendo, agitando, mas não sai do lugar? É a sombra do criador. Principalmente nessa área de marcas que tem um produto autoral. A gente tem diversas, né? Na área da confecção, área de produto, enfim, tem vários, né? Faz um produto artesanal, faz aquele produto que é impecável, que todo mundo adora, com design autoral, mas aí tem a tal da sombra do criador que não faz com que ela rompa, com que ela vá para frente, porque tem ali um perfeccionismo, uma sombra do perfeccionismo do criador. Não, tem que ser, para mim tem que ser tudo perfeito. Se não tiver perfeito, eu não vou lançar no mercado. Se não tiver impecável, eu não vou lançar no mercado. E aí, a coisa não rompe. A coisa não rompe. Ou então, tem 1001 ideias, cada uma mais incrível que a outra. Tenta implementar todas ao mesmo tempo e não sai nada. Gente, é triste isso, mas isso é muito comum. Não sei se você que está aqui nos acompanhando agora vai se identificar com isso. As características são essas, da sombra do criador. Vou dar um exemplo aqui. Eu não consigo fazer enquanto não estiver perfeito. O que as pessoas vão falar? É o meu nome que está em jogo. Geralmente, as marcas do criador têm um nome, né? Do empresário. E está tudo bem. Não é errado isso, não. É assinatura, é um produto assinado. Está tudo certo. Tá tudo certo. Mas tem que tomar muito cuidado com a sombra. E aí, ele não tem essa consciência. Ele não tem essa consciência que é a sombra do criador que está paralisando todo o negócio dele. E aí ele fica buscando aonde? Ele fica buscando fora. Lembra que eu falei na pergunta anterior? Tem que olhar para dentro também. Aí fica olhando só para fora. Não, mas é o mercado. Não, mas é isso. Não, mas é... E não olha para dentro. Vou dar um outro exemplo. Imagina um proprietário, uma proprietária de uma clínica de estética, que tem ali muito forte, na essência do seu negócio, o arquétipo do prestativo. Aí, olha, 12 anos de negócio, uma mega experiência, vários cursos de várias técnicas que nós dominamos, e a coisa não está fluindo como deveria. Até tá bom, a gente cresceu bem, a gente tem um número bom de clientes, mas parou, estagnou. É importante dizer, gente, que as sombras, elas atrapalham em vários estágios de crescimento do negócio. Às vezes, é aquele empresário que ele quer crescer mais, que ele quer ver até onde vai, né, onde ele consegue chegar, que ele tem esse desejo de crescimento, de abranger os negócios, não simplesmente está ali conformado com aquele faturamento. Não, tá, tudo bem, isso aqui tá bom, mas eu quero mais. O que eu faço para eu crescer mais?
E aí ele acha que é um novo serviço, que acha que é um novo ponto, acha que é uma nova estrutura, acha que é uma nova equipe, acha que é tráfego pago. E aí ele está olhando para fora, né? E nada, ele tenta várias coisas e nada acontece. E aí ele tem o prestativo 30%, 40% na composição da marca dele. Qual que é a sombra do prestativo? A sombra do prestativo é extrapolar os limites para poder atender o cliente da melhor forma possível. Então, extrapola o horário do atendimento. Às vezes, um atendimento é de meia hora, 40 minutos, fica com o cliente 3 horas, 4 horas, mas cobra pelo tempo de meia hora. Ah, não, mas esse cliente é ótimo, cliente antigo, cliente, nossa, tão gente boa. É tão interessante, gente, essa sombra do prestativo, ela aparece muito em negócios de prestação de serviço. Acontece também em negócios de venda de produto, mas ela acontece mais em prestação de serviço. E é uma mega autossabotagem. Por quê? Inconscientemente, existe uma sombra ali, um medo do crescimento, um medo do negócio ser um grande sucesso, um medo de não dar conta, um medo de não ser bom o suficiente. E aí, inconscientemente, ele usa dessa alegria, desse prazer, dessa satisfação de atender o cliente da melhor forma possível para se prejudicar, para prejudicar o negócio. E aí, quando vem conversar comigo, fala, eu tô exausto. Daí eu tô exausta. Daí eu tô trabalhando, eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, tô parando 10 horas da noite. Eu tô exausto. E assim, não sei o que está acontecendo, a empresa não está crescendo. Aquele esforço exagerado, aquela dedicação extrapolada. Inconscientemente sabe. É interessante, gente, que as sombras, quando nós vamos falar das sombras da empresa, e que tem muito a ver com a sombra do empresário, né? Todo negócio é uma extensão de seu fundador. Eu sei exatamente quando a gente identifica a sombra, sabe por quê? Sabe o que acontece? Quando a gente identifica a sombra e fala com o cliente, a primeira reação dele, ele nega. E ele não reage bem. E aí, quando isso acontece, eu falo, é a sombra. Porque quando a gente identifica a sombra e a pessoa, o empresário, vira e fala, mesmo, olha, não é a principal sombra. Sabe por quê, gente? A sombra dói. Se não doer, não é sombra. E é por isso que Carl Jung tem uma frase dele que eu amo, que é, ninguém se ilumina imaginando flashes de luz. É preciso estar cara a cara com a sombra. E por que a gente não fica cara a cara com a sombra? Porque dói. Por isso, simplesmente. E olha que interessante, todas as vezes que nós trazemos uma sombra que está lá no inconsciente, atrapalhando todo o nosso crescimento, o crescimento do nosso negócio, toda vez que a gente traz ela para o consciente, que a gente fica de cara com ela, que a gente se integra a essa sombra, que a gente não tenta ficar tentando colocar ela para debaixo do tapete, o que acontece? A gente evolui. A gente enfrenta os nossos medos, né? Faça o que tem medo e o medo desaparece. Então, o que eu sempre falo com todos os meus clientes é que, na minha percepção, a sombra de uma personalidade do empresário, de um negócio, ela é muito mais benéfica para o crescimento de um negócio do que a sua força, seus lados de potência. Mas é preciso ter o quê? É preciso ter, em primeiro lugar, gente, humildade, tá? Humildade. Eu vejo que está faltando isso demais nos empresários. Eu lido com empresários o dia inteiro, eu converso com empresários o dia inteiro de vários segmentos, de diversos segmentos. E eu vejo que está faltando muito o quê? Humildade. E o que é humildade? Humildade é você reconhecer que você não sabe tudo. E que você chegou aonde você chegou pelo conhecimento que você teve. E se você quer
crescer mais, você precisa abrir a sua mente para o conhecimento, para o novo. Não achar que arquétipo é coisa de misticismo, esoterismo. Não é. Arquétipo é um conhecimento da psicologia analítica, que ajuda a identificar comportamentos esses de empresários, de clientes e de negócios. Então, você tendo humildade para entender que você precisa aprender mais, sabedoria para buscar esse conhecimento e ação para colocar isso em prática, é um construir. Eu falo para todos os meus clientes. Você constrói uma marca no dia a dia. É uma construção. E detalhe, eterna. Essa construção, ela não para. Porque a construção, à medida que você vai construindo, você vai se enxergando, você vai se lapidando, você vai evoluindo e você vai fortalecendo, firmando o seu lugar no mercado como uma marca única, como uma marca desejada. E olha, falo mais, tá? Até para negócios de necessidade. Recentemente eu atendi um cliente que ele tem uma rede de farmácias no interior de São Paulo. E ele veio até a mim pedindo ajuda, porque do lado da farmácia dele tem mais umas 2 ou 3, do outro lado tem mais umas 2 ou 3. Então, produtos de necessidade não precisa de nada disso. Produtos de saúde, gente, a pessoa precisa. Alimento. A concorrência é feroz. Então, ou você desperta para isso a tempo, ou, sinto lhe informar, o seu negócio corre sérios riscos de, primeiro, ficar invisível e, segundo, deixar de existir. Eita, nós, hein? Eu anotei uma frase aqui que eu achei tocou muito em mim, achei muito impactante. Como você sai para o mundo sem se conhecer? Gente, eu fiz muito isso. Nossa, como eu fiz isso, viu? Eu fiz muita perda de tempo, muita perda de dinheiro, porque eu saí fazendo as coisas como todo empresário, a maioria dos empresários brasileiros fazem, né? Que sai fazendo sem calcular o risco, né? E aí acaba que a pessoa perde realmente muito tempo e outra coisa, dinheiro, né? Foi o que aconteceu comigo. E vivi também por muito tempo na sombra do Criador. Nossa, tocou muito em mim, viu? Muitas coisas aí que o Aldair falou, eu consegui enxergar em mim e ver o quanto foi difícil para mim, né, ter passado por tudo isso, e eu vejo que está provado aqui, né, falta de conhecimento, como o Aldair já falou mesmo. A gente precisa buscar conhecimento e ter humildade. Gostei muito disso aqui também, está anotado aqui. Vamos lá, né? Aldair, é possível uma marca estar vendendo menos do que poderia apenas por estar com arquétipo errado? Como isso se manifesta na prática? Sim, é possível, sim. E eu vou te falar que isso acontece em marcas de todos os tamanhos. Empresas de pequeno, médio, grande e gigante porte. Eu vou dar exemplo de uma gigante da área do entretenimento. A Pixar. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado com os filmes da Pixar. Eu lembro que o último Toy Story eu assisti seguidamente, um dia depois no outro, no cinema, com as minhas sobrinhas, de tanto que eu amei. Você lembra, Cláudia? A Regina também foi. Eu sou apaixonado com os filmes da Pixar.
Tem um livro que chama Criatividade S.A., que fala sobre o processo criativo da marca. Eu acompanho desde o nascimento dessa marca e depois quando foi vendida quando a Walt Disney comprou a empresa, enfim. Mas olha que interessante. Agora nós vamos falar, sabe de quê? De símbolos arquetípicos, tá? Até então, nós estávamos falando de personalidades arquetípicas. Eu gosto, para fins didáticos, deixar isso muito claro. Aliás, eu sou a única pessoa na internet que fala de arquétipos desta forma. Nós temos personalidades arquetípicas e a sua forma de contribuição para negócios, e nós temos símbolos arquetípicos e suas formas de contribuição para negócios. Contribuição ou derrocada. Vou explicar. Quando falamos em símbolos arquetípicos, nós temos uma gama gigantesca. Temos os animais. Só nos animais nós temos aí os felinos, caninos, mamíferos, as aves, os insetos, por aí vai. Nós temos a natureza, flores, jardim. Nós temos os cosmos, sol, lua, estrela. Nós temos partes do corpo, formas geométricas. Isso são símbolos arquetípicos. O que são símbolos arquetípicos? São imagens do inconsciente coletivo, são imagens afetivas do inconsciente coletivo que despertam em nós, seres humanos, indiferente de sermos crianças, adultos, idosos, brasileiros, japoneses, não importa. Os símbolos arquetípicos despertam em nós determinadas emoções, sentimentos e, consequentemente, ações. Isso de forma inconsciente. Isso não é racional, não. Isso é inconscientemente. E nós sabemos que o que manda em tudo é o inconsciente, né? O racional, acho que é 12, alguma coisa por cento, e o restante é o inconsciente que está mandando em tudo. Vamos lá. Quando nós falamos de símbolos arquetípicos, nós temos os fortes e positivos e os fracos e negativos. Quando uma marca está vendendo menos do que ela deveria, um dos motivos, além da sombra da personalidade arquetípica, pode ser que ela esteja o quê? Usando um arquétipo, um símbolo arquetípico, fraco ou negativo. Vou dar um exemplo da Pixar. Olha só, estamos falando de uma marca mundialmente poderosa e famosa. A Pixar cometeu esse erro. Quando a gente fala em arquétipos fracos e negativos, nós temos um arquétipo negativo, muito negativo, que é o arquétipo do rato. O rato é um arquétipo negativo. Então, toda marca que se associar a esse arquétipo, as chances de sucesso são baixas. E aí eu já sei a pergunta que vocês vão começar a fazer aqui enlouquecidos. Ou daí, mas e o Mickey? Toda vez que eu falo do arquétipo do rato negativo e que ele detona um negócio, as pessoas vêm falar do arquétipo do Mickey. Tem um vídeo meu aqui no YouTube explicando só sobre o Mickey. Mas eu vou fazer um resumo para continuar, que não é o objetivo. Vamos lá. O Mickey, se vocês observarem o desenho que foi feito, o principal do rosto do Mickey não é o rosto do rato. Não é o desenho do rato. É o desenho de quê? Do bebê. E o bebê é o quê? O arquétipo do inocente. Quem lembra aqui daquela febre que teve dos Teletubbies? Lembra do rostinho dos Teletubbies? Qual que é o arquétipo do inocente, da criança, do bebê, que precisa de cuidado, precisa ser protegida e que desperta muito amor em nós? Rostinho redondo, bochechas, testa
testa alongada e olhos pequenininhos. Por que vocês acham que o Fusca foi um dos grandes sucessos em venda no mundo? Olha a frente do Fusca. Testa alongada, olhos redondos. O que aquele desenho ali desperta no inconsciente coletivo das pessoas? É um inocente, é uma criança. Tanto que, não sei se vocês já ouviram, muitas pessoas, quando se referem ao Fusca, observa, elas mudam até o tom de voz. Ai, que bonitinho, ai, que fofo, ai, que lindo. Por quê? Porque aciona o inocente na pessoa. Essa pureza, essa doçura, essa nostalgia, esse amor, essa fragilidade, essa necessidade de proteção. Ai, que trem mais lindo, gente. Esse Fusca, dá vontade até de colocar no colo em cima da cama de tão lindo que é. Gente, nada é por acaso. Não existem acasos. Os arquétipos, eles atuam no nosso inconsciente de uma forma tão forte que nós achamos que nós estamos tomando decisão por nós mesmos, sendo que nós estamos sendo o quê? Influenciados. Então, o Mickey está dentro desse contexto, tá? O rostinho dele realça muito mais o rosto de um bebê, redondo, bochecha, nariz e testa, do que do rato mesmo. Ok, tá explicado. Vamos voltar, então, para a Pixar, para a grande mancada da Pixar. Amo os filmes da Pixar. Teve um que eu não consegui assistir. Tentei várias vezes, parava, abandonava. Vocês assistiram Ratatouille? Que é um ratinho que ele é francês e o sonho dele é ser chefe de cozinha? Pois é. E tem um momento do filme que ele volta para a colônia e aquele mar de ratos. Esses ratos do filme Ratatouille, eles são bonzinhos, eles são legais. O ratinho, ele é o protagonista, né? Inclusive, ele é o protagonista, ele é o mocinho, ele está ali tentando ser um chefe de cozinha. Só que a Pixar errou aonde? Ela não trouxe esse desenho do inocente para o rato, para os ratos. Ela trouxe o desenho mesmo, do rato mesmo. Qual foi a consequência disso? Nos números. Ratatouille, se você for buscar os filmes mais vistos da Pixar, Ratatouille amarga a 11ª posição. Com uma bilheteria de apenas, para a Pixar é apenas, tá, gente? É pouco. Com uma bilheteria de apenas 600 milhões de dólares. Quem está no primeiro lugar dos filmes da Pixar? Adivinhe só. Divertidamente 2. Qual foi o faturamento de Divertidamente 2? 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Então, esse erro da Pixar de trabalhar com um arquétipo negativo, o rato não é fraco, ele é negativo. Custou aos cofres da empresa um prejuízo gigantesco. Nós estamos falando de milhões de dólares, tá? Milhões de dólares. Só um parêntese. Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2. Por que vocês acham que é o filme mais assistido? Divertidamente 2 fala dos traços de personalidade, de caracteres de Heinz. E as pessoas conseguem o quê? Se enxergar ali, em cada um dos personagens. Mas esse não é o assunto para hoje. Vamos continuar. Se grandes empresas como a Pixar cometem esse erro, qualquer empresa também pode cometer. Concordam comigo? Então, evitem símbolos arquetípicos fracos ou negativos. Vou citar alguns aqui. A salamandra é um arquétipo extremamente negativo. O papagaio, extremamente negativo. O Walt Disney esteve no Brasil na década de 50, se eu não me engano, 60, não lembro exatamente. E aí foi inspirado, esteve no Rio, no Copacabana Palace, e aí foi inspirado em
criar um personagem em homenagem ao Brasil, né? Depois de ter convivido ali com os brasileiros, tá? Com os cariocas, né? E aí ele criou o Zé Carioca, que é um papagaio. Interessante, né? Interessante. E o que é pior, nós aceitamos. Será que no fundo, tem uma verdade ali, desse arquétipo? Fica aí o questionamento para futura reflexão. Mas outro arquétipo, símbolo extremamente negativo, a galinha, a formiga, o escorpião e o rato, como nós já falamos. Então, se você usa um desses símbolos, um desses arquétipos, na comunicação, principalmente na comunicação visual da sua marca, quando eu falo comunicação visual, estou falando de logotipo, identidade visual, cuidado. Porque mesmo se a sua empresa tiver uma boa porcentagem do arquétipo do comediante ou do rebelde, você está numa linha muito tênue e muito perigosa. Arquétipo não é brincadeira de criança. Então, não se brinca com arquétipo. Então, símbolos arquetípicos fracos e negativos, eu não aconselho. Eu tenho um grupo fechado de empresários, que é um grupo de mentoria. E essa mentoria, ela funciona da seguinte forma. Quando o cliente chega até a mim, quando o empresário chega até a mim, o primeiro passo é construir a marca dele. Fazer esse mapeamento arquetípico, construir a marca, comunicação visual, comunicação verbal. E nós pegamos para ele um mapa. Olha, a sua empresa é isso aqui. O caminho que você deve percorrer é esse aqui. Só que, como a Cláudia, nossa mentora emocional, está aqui e fala muito bem, explica muito bem, o mapa não é o território. Uma coisa é você saber o que precisa ser feito. E outra coisa é no dia a dia. Então, depois desse trabalho que nós fazemos de construção da marca, esses empresários são encaminhados para esse grupo fechado, que é uma mentoria em grupo, onde eu estou lá junto com eles, e nós vamos no território, que é no dia a dia. Como aplicar todo este conhecimento desta personalidade que foi revelada, como aplicar isso na comunicação verbal e na comunicação visual com um único objetivo: se destacar no mercado, atrair os clientes certos, fidelizar esses clientes, que sem isso empresa nenhuma cresce, e ter crescimento exponencial. Eu posso te falar uma verdade? Ter qualidade, proporcionar bons resultados, tratar bem o cliente e cobrar um preço justo não é mais um diferencial, é o básico. Todo mundo promete isso. O que faz alguém escolher comprar de você e não do concorrente tem muito mais a ver com o que ele sente quando ele vê a sua marca. E sabe por quê? Porque a gente decide com a emoção. E só depois a gente arruma uma justificativa racional para dizer que foi uma escolha inteligente. Foi por isso que eu criei um método exclusivo para a construção de marcas arquetípicas. Com este método, eu e minha equipe ajudamos você a transformar a essência do seu negócio em uma marca única, forte e magnética. Funciona assim. Primeiro, a gente identifica a personalidade da sua marca, incluindo os lados de luz e sombra. Depois, definimos as cores certas
com base na sua personalidade arquetípica. Em seguida, identificamos os arquétipos que irão inspirar a criação do seu logotipo. Criamos um logotipo que é vibrante, pulsante e único. E finalizamos com uma identidade visual completa, pronta para ser usada em tudo: site, redes sociais, fachada, embalagens, uniformes e até brindes. Já deu para perceber que não se trata apenas de ter um logo bonito. A gente usa fundamentos da psicologia analítica para criar símbolos que falam direto com o inconsciente das pessoas. Quer um exemplo? Imagina um símbolo que une o arquétipo do Sol, autoridade, invencibilidade, com o arquétipo do diamante, valor inquestionável, fidelização, e com o arquétipo do beija-flor, leveza, encantamento, doçura. Isso muda o jogo. E sabe o que acontece com quem possui uma marca arquetípica? Essa pessoa começa a ser vista como referência. Ela consegue cobrar mais, vender com mais facilidade e atrai o tipo certo de cliente. Aquele que valoriza, que paga sorrindo e ainda te indica para várias outras pessoas. Se você está abrindo o seu negócio agora ou já tem uma empresa há algum tempo, se vende produto, presta um serviço ou tem uma profissão como médico, terapeuta, corretor, advogado, enfim, esse processo também serve para você. Eu sou Dair Belassini, mais conhecido como psicólogo das marcas, e crio marcas arquetípicas há mais de 7 anos. Já atendemos clientes no Brasil e em mais de 12 países. Mas como é um trabalho personalizado, profundo mesmo, só aceitamos poucos projetos por mês. Se você sente que chegou a hora de construir uma marca que realmente se destaque, clica no link aqui da descrição e fala comigo ou com alguém da minha equipe para conhecer todos os detalhes e garantir a sua vaga antes do próximo reajuste. Que incrível! A cada resposta é uma verdadeira aula. Realmente, conhecimento aplicado é puro poder. Incrível, incrível. E a gente percebe quando o Daí fala, eu sou o único que fala sobre arquétipos dessa forma na internet. E a forma didática como ele fala, a gente consegue compreender, a gente consegue entender a importância de realmente dominar isso, porque o empresário que não tem esse conhecimento, né, não traz isso para a sua empresa, ele está realmente fadado realmente a não existir, né? Quando ele falou do filme dos ratinhos, eu lembrei na hora, fiquei até arrepiada, porque realmente eu não consegui assistir. E nem minha filha, que é assim, apaixonada por filmes. Então, como o arquétipo conversa diretamente com o nosso inconsciente. Gente, é incrível isso, né? Daí, você costuma dizer que um símbolo pode vender mais do que até um anúncio. Explica para a gente, como um símbolo arquetípico ativa esse desejo de compra no cérebro do consumidor? Ótima pergunta. Então, nós falamos mais agora sobre os arquétipos fracos e negativos, né? Que podem não, que travam todo o crescimento do seu negócio. E nós temos também os arquétipos positivos e fortes que fazem justamente o contrário. E aí tem algo que nós precisamos falar agora sobre neurotransmissores e a química das emoções. Quando a gente fala em neurotransmissores, já vem à nossa mente, né? Dopamina, serotonina, endorfina, né? Que são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular células nervosas. Então, nós estamos falando da química das emoções. E qual que é o pulo do gato aí? Um símbolo arquetípico
ele tem o poder. Olha isso, gente, que sério isso. Um símbolo arquetípico, ele tem o poder de despertar em nós um determinado neurotransmissor. Olha o poder disso. Você consegue, tendo os arquétipos certos na comunicação do seu negócio, despertar nos seus clientes, por exemplo, dopamina. O que é a dopamina? É a alegria, é a euforia, é o desejo, é o vício por aquilo. Porque todas as vezes que eu tenho contato com aquilo, eu me sinto bem. Eu volto sempre buscando. Então, quando a gente trabalha símbolos arquetípicos fortes e positivos, um dos neurotransmissores que nós estamos manipulando nas pessoas, despertando nas pessoas, é a dopamina. Tem também a serotonina, a endorfina, enfim. Imagine a sua marca sendo um símbolo, esse símbolo está lá, um símbolo arquetípico, e todas as vezes que as pessoas têm contato visual, elas não sabem explicar racionalmente, mas inconscientemente elas sentem uma coisa muito boa, uma coisa gostosa, ou elas se sentem relaxadas, ou elas se sentem excitadas, ou elas... alguma coisa boa. Imagine o poder disso. Eu vou dar um exemplo do poder disso. Foi feito um teste, um experimento, em um supermercado, com uma marca de bolos, massa para bolos, de uma empresa, de uma determinada marca. E esse teste era, colocou embalagens da massa de bolo com um símbolo arquetípico, e a outra só o nome da marca. É claro que o símbolo arquetípico foi totalmente pensado. Ele não era óbvio, ele foi desenhado. Aqui no escritório, a gente tem o hábito de trazer 3, 4 símbolos, misturar todos eles e criar um novo símbolo. E não simplesmente aquele símbolo ali, óbvio, puro. Eles criaram um símbolo arquetípico com foco em quem? Com foco em donas de casa. Então, era um símbolo arquetípico que precisava conectar com donas de casa, que era o principal cliente da marca, perfil de cliente da marca. E o que aconteceu? O produto com símbolo arquetípico na embalagem, ele vendeu muito mais rápido do que o que estava do lado da mesma marca, porém não tinha o símbolo, não tinha um arquétipo na embalagem. Vocês conseguem perceber o poder disso? Nós estamos falando de venda, gente. De lucro. É isso? É disso que nós estamos falando. O mesmo produto, a mesma marca, o mesmo preço. O que fez um vender mais do que o outro? O arquétipo. Agora, imagina isso aplicado ao seu negócio. Quando nós fazemos aqui o projeto de construção da marca, de acordo com o negócio, nós aplicamos o símbolo em tudo. Em tudo, em todos os lugares que os clientes terão contato visual. Então, se é, por exemplo, uma clínica odontológica, até as almofadas da recepção da clínica levam um símbolo arquetípico que nós criamos. É proposital. É proposital. E eu nem estou falando de cores, hein? A gente depois pode fazer um podcast só falando sobre a psicologia das cores. Eu estou falando agora de símbolos arquetípicos. Então, todos os lugares que seu cliente tem contato visual com a sua marca. Por que as marcas pagam milhões
para ter os seus símbolos, os seus logos estampados ali no campo de futebol? Gente, é milhões. São milhões, milhões, milhões. Por quê? Porque a atenção está ali. As pessoas estão ali, vendo aquele jogo. E sua marca está onde? Na visão periférica. Tem um cliente nosso, ele é do Paraguai, e ele tem uma marca de cervejas artesanais. E nós fizemos o projeto para ele há mais de 5 anos. E ele veio contar uma ação que ele fez de um evento que teve lá na cidade, um evento gigantesco, com cachorros. Acho que não sei se foi a prefeitura, incentivou um evento aberto, e as pessoas levariam seus doguinhos. Detalhe, o cachorro é um arquétipo de amor incondicional. O cachorro é um símbolo arquetípico extremamente poderoso. Eu costumo dizer que o cachorro, esse arquétipo, tem efeitos terapêuticos, porque ele é amor puro e amor incondicional. É um arquétipo que emite tanto amor, mas tanto amor, mas tanto amor, que cientificamente é comprovado que pessoas que têm um cachorro em casa como animal de estimação, elas vivem 10 anos a mais. Pela energia desse arquétipo ali, pelo aquele amor, aquele... Enfim. E aí, qual foi a ação que ele fez? Ele mandou fazer várias centenas de bandanas e colocou só o símbolo que nós criamos para ele. Não colocou o nome, não colocou só o símbolo. Mandou silcar o símbolo na bandana e distribuiu gratuitamente. E os doguinhos todos lá, charmosérrimos, com a bandana no pescoço, aquela coisa. Porque foi uma bandana muito bonita, o tecido, ele investiu nisso. Ele não é porque era brinde, porque ia ser um tecido, não, ele investiu nisso, ele sabia do poder disso. O nível de venda nos restaurantes e bares da cidade, em um mês, triplicaram. Ou daí, a única coisa que eu fiz de diferente foi essa ação. O que aconteceu, gente? Ao investir em uma peça pro doguinho ali daquela pessoa, muitas pessoas enxergam os doguinhos como filhos, né? É um amor muito grande, né? Então, olha que louco isso. Além do símbolo que nós criamos para ele, estava associado a um outro arquétipo de amor. Então, o que aconteceu? Por neuroassociação, quando as pessoas olhavam para o doguinho delas e sentiam muito amor, a visão periférica via o quê? O símbolo da cerveja artesanal dele, que já tinha ali outros arquétipos que nós trabalhamos. E aí isso fez com que as pessoas buscassem mais a cerveja dele. E isso, o resultado disso, foi direto nas vendas. Gente, eu fico assim muito impactada. Eu acho que todo mundo de casa fica, né? Os mídias de casa ficam impactados com tanto conhecimento. Vamos aproveitar e dar o joinha, vamos compartilhar com a pessoa aí que está precisando ter esse conhecimento também. Quem não é inscrito no canal, vamos se inscrever também, que a gente está aqui fazendo um trabalho duro, um trabalho pesado, um trabalho muito sério que a gente está fazendo aqui no canal Midas. E acho que vale a pena, sim, vocês estarem aqui conosco, inscritos, comentando. E aí, voltando aqui no assunto, eu já ativei vários arquétipos, eu sempre ativo, logicamente, a gente tem que usufruir dessa força, né? Mas é lógico, como o Aldair falou, tem que ter um conhecimento, porque é uma responsabilidade muito grande. E assim, em todos os que eu já ativei, eu tive respostas.
E já aconteceu coisas assim também bem complexa por eu ter ativado o arquétipo e não ter percebido ali a transformação, a ação do arquétipo ali na situação, e eu cheguei a ter situações assim bem delicadas por conta do arquétipo, por exemplo, da Cleópatra. Tenho uma situação bem séria com relação a esse arquétipo. O do cachorro, quando o Aldair estava falando ali, do doguinho, eu lembrei que muito tempo atrás, inclusive eu fiz um vídeo, tem aqui no Midas, onde eu relato que lá no trabalho do meu marido estava tendo muitos conflitos entre os colegas de trabalho, e ele chegava todo dia reclamando, contando lá o que estava acontecendo, e estava uma situação muito ruim. Aí ele ativou o arquétipo do cãozinho, do dog, está lá até hoje no escritório, e assim, nunca mais ouvimos falar de briga, de confusões, de desentendimentos. Então, assim, realmente a gente tem que ter consciência de que a gente está movendo uma energia muito forte mesmo. E logicamente, é necessário ter conhecimento, né? Aldair, existe um exemplo real de marca que você acompanhou e que transformou completamente o resultado depois de alinhar o símbolo e o arquétipo certos? Sim, tem sim. Tem uma marca que nós fizemos todo esse trabalho de identificar a personalidade da marca, trazer os símbolos arquetípicos certos, e a consequência foi o aumento significativo das vendas. É uma marca de doces do interior de Minas Gerais, e essa marca ela existe há mais de 50 anos, e eles já têm uma abrangência muito boa no mercado, mas eles queriam ainda aumentar. Existem empresários que eles querem chegar cada vez mais longe, que eles querem identificar até onde eles podem chegar. A grande maioria dos clientes que me procuram, eles têm esse perfil. Eles não estão acomodados com o sucesso que eles já têm. Eles querem continuar com esse crescimento. Eu acho isso maravilhoso, porque como a Cláudia explica muito bem nos podcasts dela, sobre vibração, ou nós estamos crescendo, ou nós estamos regredindo, né? Não existe estabilidade. Então, os empresários que a gente trabalha, os meus clientes, eles têm essa consciência e eles estão sempre em movimento e sempre querendo crescer mais, que é o caso dessa marca. Chama Doce Sertanejo, é uma marca que existe há mais de 50 anos. E como eu já disse, eles já têm uma boa presença no mercado, mas queriam ainda aumentar ainda mais os clientes. Então, eles me procuraram, nós fizemos todo um trabalho e nós identificamos a personalidade principal da marca, que é o arquétipo do inocente, como principal, mas tem também o arquétipo do herói, tem o arquétipo do prestativo, enfim, tem outras personalidades coadjuvantes. Lembra que eu falei com vocês? Uma marca comercial, ela possui de 5 a 10. Ela não é uma coisa só. Mas a principal ali é o arquétipo do inocente. E nós trouxemos também para o nome o símbolo da colher de pau. A colher é um símbolo arquetípico que desperta fome nas pessoas. Então nós fizemos todo o reposicionamento da marca. Foi uma grande responsabilidade, que é uma marca que já existe há 50 anos. E olha que interessante. O principal produto da marca é o doce goiabada cascão. Eles fabricam vários sabores, cada um mais delicioso que o outro. É uma loucura. Eu não sei dizer qual é o mais gostoso. Sinceramente, não sei. Mas o principal, o carro-chefe da marca é a goiabada cascão. E quando eles chegaram, a gente conversando e comendo goiabada, olha que coisa maravilhosa. Que reunião maravilhosa. A goiabada, ela era redonda,
redonda, e ela vinha embalada num plástico transparente com um rótulo em cima, só com o nome e com as especificações que precisam ter de um produto da indústria alimentícia. Eu falei, gente, isso está errado. Lembra quando, na primeira pergunta aqui do podcast, nós falamos sobre valor percebido? Então, depois que a pessoa comia a goiabada, você fala, nossa, que goiabada. Gente, é uma goiabada desse tamanho. Se deixar, eu como sozinho ela inteira, assim, numa sentada. De tão gostosa que é. Você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, você nem percebe e vai. Quando você vê, foi. De tão saborosa que é. Cremosa, os pedaços de goiaba no meio, enfim. Lembra muito minha infância, enfim. Só quem já tinha experimentado sabia disso. E quem ainda não tinha experimentado? O principal cliente dessa marca são as redes de supermercado. Então, no supermercado, você tem seu produto ali e tem outros concorrentes em volta. 2, 3, 4, né? É assim que funciona. Nunca é um exclusivo, né? Goiabada Cascão é só da marca tal. Geralmente não. Tem vários outros de outras marcas. Outras opções. Eu falei, ok, e o cliente que ainda não conhece, que não experimentou? A gente precisa trabalhar a marca para agregar valor à sua imagem. E foi isso que nós fizemos. De acordo com o mapeamento arquetípico, com o inocente sendo a principal personalidade, trazendo esse arquétipo da colher de pau para o nome da marca, nós conseguimos fazer todo o reposicionamento da comunicação visual e verbal. Mudamos todas as embalagens de todos os doces. E sabe o que aconteceu? Esse principal produto, que é a goiabada cascão, nós desenhamos uma embalagem, uma caixa belíssima. Não só bonita, mas ali na caixa, no desenho, tem vários símbolos arquetípicos que nós inserimos de forma não óbvia para despertar o desejo nas pessoas. Lembra? Dopamina? E aí, o que aconteceu foi que, conversando com os proprietários, alguns meses depois, eles vieram me dizer que eles precisaram triplicar a compra da goiaba, da matéria-prima. E nós sabemos, gente, quando uma empresa está vendendo de verdade, é quando ela investe na compra da matéria-prima. Então, isso significa que ela está realmente vendendo. Então, foi isso que eles me falaram. Daí, nós triplicamos. Nós tivemos que sair fora de Minas para comprar mais goiaba, porque já não tinha aqui no estado. E olha que aqui em Minas o que mais tem é pé de goiaba. Mas eles tiveram que sair fora, para comprar fora, para dar conta da demanda. E aí eu perguntei, mas quanto? Tivemos que triplicar a compra da matéria-prima. Ou seja, triplicou a venda do produto. Ela mudou a receita do doce? Não, é o mesmo doce. O que aconteceu, então, que estava vendendo 3 vezes mais? Valor percebido através da química das emoções gerada pelos arquétipos. Então, mais uma vez, arquétipo não é misticismo, arquétipo não é esoterismo. Arquétipo é negócio, é venda, é conexão, é atração, é engajamento e é lucro. Meu nome é Isabela, eu sou proprietária da Doce Sertanejo. A fábrica de doces já existe em Curvelo há 54 anos. Estamos no interior de Minas Gerais e produzimos todos os tipos de doce. Pé de moleque, goiabada cascão, doce de leite, doce de pequi e entre outros. Com a proximidade dos 50 anos da empresa, sentimos a necessidade de modernizar a imagem e reposicionar a marca. Foi aí que procuramos o Odair para nos ajudar nessa missão. Nosso desejo era ter uma identidade visual que representasse a real essência
da marca e principalmente nossos valores e a nossa missão, que é fazer a vida de cada pessoa mais doce e mais feliz. O outro objetivo que tínhamos era nos destacar no mercado e aumentar as nossas vendas. O Odair conseguiu identificar a real essência do doce sertanejo e vem nos ajudando a aplicá-lo em tudo relacionado à marca. Começou pelo logotipo, identidade visual e em seguida pelas embalagens e rótulos. O Odair e a Isabela, quando foram desenvolver as embalagens, eles se preocuparam muito em preservar as características do nosso produto e manter uma linha bem sertaneja, em elevar a nossa qualidade, sem tirar as características originais. É essa memória afetiva que vem gerando conexão com as pessoas de todas as idades e colocando a doce sertanejo no coração de cada uma delas, fazendo com que os nossos objetivos de fixação de marca e expansão no mercado sejam atingidos. Que podcast, hein? Ouro, ouro puro. Família Midas, né? Midas não é realmente aleatório, né? Nós entregamos aqui muito valor. E quando se fala em arquétipo, quando se fala em crescimento de empresários, está falando sobrenome de Odair. Incrível, incrível como ele traz com tanta clareza, né, essa empregabilidade do arquétipo, da energia, da vibração arquetípica, que realmente faz toda a diferença. Odair, sem querer encerrar, mas a gente precisa encerrar, né? Para encerrar, qual é o primeiro passo assim, concreto que o empresário ele pode dar hoje para começar essa transformação e realmente tornar a marca dele magnética? O primeiro passo é o empresário ter clareza de por que ele faz o que ele faz. Quais são os seus valores e quais são as personalidades arquetípicas que compõem a essência do seu negócio. Sem isso, não há crescimento sustentável. Porque sem isso, você não consegue criar conteúdo para as redes sociais. Você não consegue se posicionar. Você não consegue se destacar. Você não consegue ser visto como único. Você não consegue despertar desejo nos seus clientes ideais. E qual é a consequência? Você é expulso do mercado, simplesmente. Simples assim. A concorrência está cada vez maior. Então, o primeiro passo é quem eu, minha marca, minha empresa, sou. Quem a minha marca é. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos. O que a minha marca é de forma mais profunda, além da confiança, da credibilidade, da qualidade, da segurança, do tempo de mercado. O que a minha marca tem que só tem na minha marca? Eu estou indo aqui, eu fico tão feliz de vir gravar esse podcast. Se eu pudesse, eu ia sugerir que a gente fizesse vários podcasts todos os dias, porque o feedback que eu recebo, semana passada, chegou uma cliente nova do interior do Rio de Janeiro, e ela falou: Daí, eu assisti o seu podcast e quando você fala qual é o seu diferencial e que qualidade, atendimento, não era. E aí eu fui para a minha confecção, ela tem uma confecção, e perguntei para os meus funcionários: gente, qual é o nosso diferencial? Aí todo mundo: é a qualidade. Não, o Odair falou que qualidade não é diferencial. O que mais? É o atendimento. Não, o Odair falou... E ela foi apertando os funcionários. E aí vocês acreditam que eles deram... Quando saíram da superfície, foram analisando e aprofundando, eles conseguiram chegar no que realmente era único.
E ela chegou para mim e falou, daí eu identifiquei, eu já sei o que a gente tem de único. Ela estava super feliz. Eu já identifiquei, a gente conseguiu identificar o que nós temos de único, é isso. Eu falei, realmente, isso aí é uma característica que torna vocês únicos. E não tem nada a ver com o segmento de vocês. Porque é normal a gente começar com o óbvio do nosso segmento, né? Confiança, credibilidade, competência, tempo de mercado, sabor, design autoral, é comum. E à medida que você vai aprofundando, então, lá embaixo, lá no fundinho, o que a sua marca é? O que ela representa? E isso está diretamente ligado à personalidade do seu negócio. Seja as principais personalidades, criador, governante, amante, prestativo, sejam as coadjuvantes. O ideal é fazer o mapeamento arquetípico. Mas se você fizer da forma como essa nossa cliente do interior do Rio fez, você também consegue chegar nesse resultado. E aí o que você faz depois que você tem muito claro qual é o diferencial? O que você tem de único? Você constrói toda a sua comunicação verbal e visual em cima do que você tem de único. Você tem um norte, né? Você tem uma base para você construir o que você tem de único. Então faça isso, faça esse teste. Pergunte para os seus funcionários, para os seus fornecedores, colaboradores. Gente, o que nós temos de único? Prepare-se, porque a grande maioria vai falar qualidade, atendimento. E aí você fala, não, o que mais? Parece óbvio, né? Mas a grande maioria dos empresários não tem essa resposta na ponta da língua. E os nossos clientes, tanto da construção, criação de marca, tanto da mentoria, eles têm isso na ponta da língua. Ou na ponta da língua. Eles faltam um pouco colocar um crachá de todo tamanho, porque eles sabem que quanto mais eles divulgam o que eles têm de único, mais eles destacam, mais eles chamam a atenção, mais as pessoas se conectam emocionalmente com eles. A venda, ela não é racional. O processo de venda é emocional. Você pode até fazer a primeira venda com técnicas racionais. Tem vários profissionais na área comercial, que tem os scripts. Eu fico lendo aqueles scripts e falo, meu Deus do céu. Está trabalhando com o racional da pessoa, a pessoa inconscientemente já decidiu que ela não quer. E você está ali insistindo, tentando cercar a pessoa. Ela vai sair correndo, nunca mais vai olhar para trás, não quer ver sua cara. Então não é essa forma que se vende. A forma que se vende, a forma inteligente de vender, de conectar, de fidelizar, de ter crescimento exponencial, é através da conexão emocional, é através de despertar os neurotransmissores corretos nas pessoas no momento certo. E isso a gente consegue através dos arquétipos, principalmente tendo a coragem e a ousadia de mostrar sua cara, a cara do seu negócio, como ele realmente é. Não caia na tentação de ser uma cópia. Seja ousado. Antes de começar aqui o podcast, aqui nos bastidores, eu estava conversando, e aí eu já estava comentando de um post que eu fiz no Instagram, onde, com a ajuda da inteligência artificial, eu manipulei uma foto minha com uma cegonha nos braços. E foi proposital. Eu quis gerar uma imagem que fosse diferente, que causasse estranheza,
tinha todo um contexto onde eu falo da cegonha, de trazer a novidade, de trazer o novo, né? Esse conhecimento que eu trago. Apesar de arquétipo ser um assunto, desde a época de Platão, mas arquétipos para negócios, dito dessa forma, é algo novo que eu venho trazendo para vocês. É um nascimento de algo, de negócios, que apesar de terem aí 50 anos, no caso da marca que eu citei quase agora, ao passar por esse processo, eles se sentem novos, se sentem renascendo. É um renascimento. Então, se você, empresário, está nos assistindo até agora, eu espero de coração que tudo isso que nós falamos até então tenha acendido uma luzinha aí em você. E que você se abra para esse conhecimento. E não só isso, que você tome a decisão de começar a aplicar esse conhecimento para que você tenha sucesso nos seus negócios. Olha aí, cada vez que você vem aqui, a gente entende com mais clareza que o sucesso de uma marca não depende só de esforço, mas de identidade emocional e simbólica. E para você que está nos ouvindo, talvez o que esteja faltando no seu negócio não seja mais anúncios ou mais posts, mas sim clareza sobre quem a sua marca realmente é. Se esse episódio acendeu uma luz aí dentro, compartilha com outros empresários que também precisam dessa virada de chave. E claro, continue acompanhando o Família Midas Podcast, porque aqui a gente fala sobre o que realmente transforma negócios e vidas. Beijos e até o próximo podcast.